Ah, qual era então o propósito da lei? Qual era então o propósito da lei? Comentando a carta aos Gálatas 16. Bom, tá, você aí que está ouvindo, você que está aí participando, caso queira compartilhar, compartilhe. E se você quer se inscrever no meu canal, o link está na página, Ronaldo Viana S. Tá bom? Precisamos avançar em todas as direções com o objetivo de pregar o Evangelho. Bom, Gálatas 3, do 17 até o 22. Bom, diz assim, o 17. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Bom, Paulo está falando aqui sobre a lei e a promessa. Basicamente, ele vai desenvolver o assunto sobre isso. Bom, e ele está dizendo aqui que a lei veio 430 anos depois. É claro que ele está colocando isso a partir dos patriarcas, né? E aí considerando Jacó e considerando um dos filhos de Jacó, José, que entrará no Egito, tá? Por volta ali do ano 1890, quase 1900 mais ou menos, ou em torno disso, tá? Antes de Cristo, é claro. José entrará no Egito. E aí ele conta, a partir de José, então, pelo que dá a entender, os 430 anos, que é o período que os israelitas ficarão, né, no Egito, tá bom? Se ele fosse contar a partir de Abraão, aí não. Aí nós teríamos um tempo maior, né? Um espaço de tempo maior, que seria mais ou menos em torno de 600 anos. Bom, é isso daí. Então ele está falando, ele vai mostrar aqui que a promessa ela veio antes da lei, né? Antes da lei, né? A promessa feita, claro, a Abraão. E aqui, como ele diz, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus com quem? Com Abraão. Tá? É isso aí que ele está colocando, que Paulo está colocando. Verso 18. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Exatamente. A promessa foi feita a Abraão. A promessa de um descendente, ou a vinda de um descendente com letra maiúscula, no caso, refere-se a Jesus Cristo, o Messias, tá? Filho de Deus. E é isso que ele está tentando colocar aqui também. Então, por isso, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Tá? E aí ele diz, Deus, porém, tá, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa, tá? A aliança feita, né? E aí está bem posto, bem colocado, que de Abraão todas as nações seriam abençoadas, todas as nações da terra seriam abençoadas, por meio, obviamente, né, do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Então, todos seriam abençoados, todos alcançariam, obviamente, claramente, né, a salvação, ou potencialmente poderiam receber a salvação, desde que, claro, crescem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Senão, é claro que se eu não creio em Jesus, eu não posso receber a bênção da salvação. Tá? É isso aí. Verso 19 diz, qual era então o propósito da lei? Então aí vem o nosso tema, né? Qual era então o propósito da lei? É uma pergunta e é o tema nosso, tá? Qual o propósito da lei? Eu te pergunto, qual o propósito da lei? Vamos ler aqui o que Paulo diz. Foi acrescentada por causa das transgressões.
dos pecados, né? Até que viesse o descendente, descendente com letra maiúscula, porque refere-se a Jesus Cristo. Então, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, feita a quem? A Abraão, numa aliança feita a Abraão, certo? E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, no caso, anjos, e aí também mediador, Moisés. Olha bem, então, qual era o propósito da lei? Vou resumir aqui, vou tentar sintetizar a questão. A lei, ela veio com o objetivo de, claro, mostrar os nossos pecados, as nossas transgressões. E também, com isso, a impossibilidade de sermos plenamente justos diante de Deus, de alcançarmos a justiça diante de Deus. Porque, segundo mesmo diz as Escrituras, não existe sequer um justo, ou não existiu um justo sequer. E realmente, sem Cristo, é impossível alguém ser justo. Em Cristo somos justificados. Bom, então é isso daí. A lei, então, ela serviu como, digamos, com um sentido pedagógico, né? Pedagogo, de nos levar a Cristo, de nos conduzir a Cristo. Entende? Tanto é que a expressão diz aqui, foi acrescentada por causa das transgressões, como eu já coloquei, até que viesse quem? Jesus Cristo, até que viesse o descendente, até que viesse Jesus. A partir de Jesus, a lei, ela vai perder digamos, a validade dela, nesse sentido, como ela foi usada. Porque ela teve o sentido, e ela teve muito bem, na prática dela, ela mostrou claramente que o homem é impossível alcançar salvação por ela. Não havia essa possibilidade. E isso ficou claro, ficou notável, né? Porque nenhum homem conseguiu realmente alcançar o que nós conhecemos como justiça. Tá? Nenhum homem conseguiu. E a lei mostra exatamente esta incapacidade do homem de salvar a si, né, através de obras, ou salvar os outros através de obras. Ela mostrou isso claramente. E por isso ela nos conduz a Cristo, para que realmente sejamos salvos por Ele. Tá? E unicamente por Ele, pelos méritos dele, porque Ele sim cumpriu, Ele sim fez tudo certinho de acordo com a lei, e só Ele fez. Abraão, não, Abraão foi antes da lei 600 anos, entendeu? Moisés, então, ali, ele, o legislador, ele que foi usado por Deus naquele momento todo ali, do período mosaico ali, do deserto, aquela coisa toda. Não, nem ele que é o legislador ali, ele cumpriu a lei, também ele falhou. Então Davi muito claramente não. Samuel também não, ninguém. Por melhor que tenha sido neste mundo, ou vivido neste mundo diante dos olhos dos homens, ele não conseguiu cumprir a lei, tá? Então, meus amados, meus queridos aí, entendendo isso, então, a lei, ela vai ter um propósito. O propósito dela é realmente mostrar as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados e a impossibilidade de nos livrar dele, ou seja, dos nossos pecados, tá? E aí nos levar a Cristo e mostrar para a gente que Cristo sim pode nos livrar dos pecados, e Ele sim, o Salvador, aquele que veio e morreu na cruz, tem condições de nos purificar, de nos justificar, porque Ele foi perfeito em todos os seus atos, em todos os seus passos. É isso, tá? Que entendamos isso. Então, se uma pessoa quer alcançar
a salvação por meio das obras, ele está perdido. Não tem como. Se uma religião prega que alguém pode alcançar a salvação por meio de seus bons atos, né, boas obras, essa religião ela é falha, ela está equivocada, não está de acordo com o texto sagrado. Porque o texto diz que é impossível, por isso que Jesus veio. Tá? Se as obras pudessem salvar alguém, é lógico que não precisaria Jesus ter vindo à Terra. Por que ele viria? Mas não tem sentido. Então, ele veio justamente porque o homem estava condenado, tá, à perdição. E então, o único jeito foi realmente o Pai enviar seu Filho, tá, ao mundo. E por isso que ele veio. E aí sim, através de Cristo, todos que creem em Jesus Cristo são salvos. Tá? É isso aí, meus amados. Certinho? O meu tempo já está acabando. Passa muito rápido aqui, né? Bom, mas só lendo aqui o último, aqui, o verso 20. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, um. Tá? Um resumozinho, um comentáriozinho simples aqui de Moody diz assim: a lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, todo mundo sabe, Moisés, né? Além de ser temporária, a lei foi temporária, até o modo pelo qual foi concedida indica o seu caráter inferior, né? Teve uma dupla mediação através dos anjos, como diz lá em Atos 7:53 e Hebreus 2:2, né? Através de Moisés, o legislador, como eu disse, né? Certo? Então o verso 21 diz, fechando aqui, então a lei opõe-se às promessas de Deus? Não, claro que não, de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, ou seja, a lei não pode conceder vida, tá? E nós vamos estudar isso depois, no próximo comentário, que agora não dá, né? Não tem tempo mais, já passou o meu tempo. Gente, Deus abençoe em nome de Jesus. Esse comentário tem te instruído, abençoado você, esse comentário bíblico, então compartilhe aí, se inscreva no meu canal, o link está aí na página, Ronaldo Viana S. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque estamos aqui em nome de Cristo, nós te agradecemos, nós o louvamos, nós o glorificamos. Muito obrigado, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta salvação que tu nos deste. Abençoe todos que estão ouvindo, ó Deus, que cada um alcance a salvação em Cristo Jesus. Abençoe o Brasil, tome o Brasil em tuas mãos. Sim, ó Deus, abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus, abençoe o Brasil. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe em nome de Cristo. Grande abraço, fique com Deus.